Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e vamos falar sobre o futuro de pelo menos 8 jogadores que pertencem ao Santos, estão emprestados a outras equipes e podem voltar ou não para o Santos na próxima temporada. Inclusive, quero a opinião de vocês aqui nos comentários, quais desses jogadores que nós vamos falar vocês utilizariam para a próxima temporada ou negociariam em definitivo, enfim. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não é inscrito. Vamos bater essa meta de 30 mil inscritos antes do clássico contra o Palmeiras, tá? Então conto com você de mandar o canal, de mandar esse vídeo para algum amigo, para algum grupo que tenha santistas. E um recado importante: quem é membro do canal na categoria Maior Brasileiro e Patrocinador Master concorre todo mês a uma camisa oficial do Santos. Esse mês já demos, né, a primeira camisa oficial, a camisa número 3, então se tornou membro dessas duas categorias que eu falei, já está concorrendo automaticamente e boa sorte, tá? Bom, agora vamos para o vídeo. Vamos falar sobre essa lista aí de pelo menos 8 jogadores que podem ser aproveitados ou não pelo Santos. Então, matéria da Tribuna que diz o seguinte: Santos analisa destino de 8 atletas que voltarão de empréstimo nos próximos meses. A preocupação do departamento de futebol do Santos neste momento é manter o clube na primeira divisão do futebol brasileiro. Mas claro que 2022 já está no horizonte. Se o Peixe já está de olho em novos reforços para o próximo ano, os homens do futebol também estão focados nos atletas que retornam de empréstimo. Só para a gente falar aqui, fazer um parênteses antes, jogadores que podem reforçar, inclusive, o zagueiro Eduardo Bauerman, né, do América Mineiro, que tem encaminhado um pré-contrato com o Santos. Então seria mais um reforço aí, visão da próxima temporada, que chegaria ao Santos sem custos. Isso também é importante, até mesmo para a gente falar sobre um zagueiro aí que está na lista de que pode retornar ao Santos, para a gente falar um pouco sobre, tá? Então guarda essa informação do Eduardo Bauerman, que pode ser importante. Continuando aqui. Com a chegada de Edu Dracena no lugar de André Mazuco como executivo de futebol, algumas mudanças podem ocorrer sobre quem deve ficar ou ser emprestado novamente. Em alguns casos, até a possibilidade de saída definitiva de jogador. Dracena já tem conversado com a diretoria e comissão técnica sobre os jogadores emprestados. O zagueiro Alex, que está no Famalicão de Portugal, está emprestado até 30 de junho de 2022. E isso não deve mudar no início do ano que vem. Já o atacante Rodrigão, na Ponte Preta, em dezembro já pode assinar um pré-contrato com outro clube. E caso não tenha mudado nada, não faz parte dos planos do Santos. Aproveitando para falar do Alex, antes da gente listar aqui esses jogadores, o Alex ele é um zagueiro de 22 anos, chegou a fazer até algumas partidas como titular, né, no time do Santos, principalmente no começo da temporada. E ele tem esse empréstimo com o Famalicão, né, clube português, e caso o Famalicão queira ficar com ele em definitivo, o valor estipulado é de 1 milhão de euros, o que hoje daria um pouco mais de 6 milhões de reais, tá? Vale ressaltar que o Alex tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2024. Continuando, o Santos tem jogadores de diversas posições para retornar de empréstimo, porém todos em situações indefinidas. Então vamos para a lista desses jogadores. O Felipe Cardoso, atacante de 23 anos, emprestado ao Vegalta Sendai até o 1º de janeiro de 2022. Vale ressaltar que o Felipe Cardoso tem contrato com o Santos até 2023. Imagino que também não é um jogador que esteja nos planos do Santos, né? Há quem diga que o clube japonês possa querer ficar com o Felipe Cardoso em definitivo. Caso isso aconteça, o valor, né, que os japoneses teriam que desembolsar para o Santos é de 1 milhão de dólares, o que dá 5,6, quase 6 milhões, né, arredondando aí, de reais para o Santos. Então, acredito que seria uma venda interessante, né? Só a exemplo de comparação, o Giamota vai sair do Santos por 2,8 milhões para o Inter de Miami. O Felipe Cardoso, que é um jogador que jogou bem menos em termos de partidas,
né, praticamente pelo dobro. Então, acho que seria um excelente negócio. Não vejo o Felipe Cardoso com espaço no time do Santos para a próxima temporada. Aí temos também o lateral Romário, lateral esquerdo de 29 anos, que está emprestado ao Curitiba até o final deste ano. Tá? O Romário ele tem contrato com o Santos até dezembro de 2022. O Rodrigão, que a gente já comentou aqui, está na Ponte Preta e já pode assinar um pré-contrato, né, ao final do ano, porque ele tem contrato com o Santos até maio de 2022. Tem a questão do Daniel Guedes, que está emprestado à Fortaleza até o final do ano, e o Daniel Guedes tem contrato com o Santos até junho de 2022. Daniel Guedes, eu acho que é um lateral que não vejo com tanto espaço no time do Santos, né? Ah, o Santos hoje tem o Pará e tem o Madison, mas eu acho que dava para a gente procurar outras opções no mercado, né? Talvez um Daniel Guedes, se aparecer alguma proposta, ou até mesmo para ser vendido, liberado, enfim. Não vejo necessidade de ter o Daniel Guedes para a próxima temporada no Santos. Até por conta da idade, né? Já tem 27 anos, então acho que dá para o Santos, por exemplo, apostar num garoto, ou até mesmo num jogador mais experiente que chega para brigar pela titularidade com o Madison, por exemplo, né? Inclusive, o Pará também é um jogador que eu não manteria para a próxima temporada no Santos. Mas voltando aqui na lista de jogadores que estão emprestados, tem o Alex, que a gente contou, né, já sobre a situação, tem contrato com o Santos até 2024, tem que saber se o clube português vai querer comprá-lo em definitivo ou não. Tem a questão do Thailson, tem 22 anos, está emprestado ao Náutico até o final da Série B. E o Thailson, um caso curioso, né? Ele fez aí um dos primeiros jogos, fez gol, fez uma boa atuação, principalmente com o Sampaoli, né? Era o queridinho do Sampaoli. E o Santos tem contrato com ele até 2024. E a multa rescisória do Thailson, 100 milhões de euros, quase 600 milhões de reais aí. Thailson é um jogador também que eu não sei se eu manteria no elenco, tá? Eu acho que se tiver uma outra oportunidade, ou de empréstimo, ou até mesmo de uma venda, acho que seria mais interessante. Eu acho que é um jogador que não vingou no Santos e não sei se vingaria. Eu tenho medo das vezes a gente ficar com o jogador e meio que virar igual aconteceu com o Arthur Gomes, né? Perdeu o time de vender o atleta. A gente fica esperando que o jogador vire uma coisa, vire um raio, vire uma joia, né? Acaba explodindo o futebol e às vezes o jogador tá até aquela média. Pode ser um jogador ok, um jogador bom, mas não o suficiente para jogar no Santos Futebol Clube. Tá? Não sei se fui clara aqui. Aí tem a questão também do Alanzinho, que está emprestado até o final da Série B pelo Guarani. E o Alanzinho também é um atacante jovem, né, menino da Vila, tem contrato com o Santos até 2024. Eu acho que é a mesma situação também do Thailson. Né? Acho que nós temos alguns jogadores, até mesmo da nossa própria base, categoria de base do Santos, que a gente pode, de uma certa forma, trabalhar também. Né? O próprio Ângelo, o próprio Renier, né? o Matias Lacava, por exemplo, que agora está no time principal do Santos. Enfim, tem que trabalhar bem para saber quem tem potencial e quem não tem potencial. Né? Será que o Alanzinho vai voltar melhor do Guarani? Será que o Thailson vai voltar melhor? Né? Então, tudo isso a gente tem que colocar na ponta do lápis. Guilherme Nunes também, 23 anos, está emprestado ao Náutico até o final da Série B e tem contrato com o Santos até 2023. Guilherme Nunes foi muito bem no Santos nas categorias de base. Aí não conseguiu se firmar no time principal, tanto é que acabou sendo, né, emprestado. Agora, tem que saber, é o que eu falei, esses jogadores vão voltar de empréstimo melhores, evoluíram, né? Tem condições de jogar no Santos ou só vão fazer volume? A gente precisa pensar também em planejamento para o ano que vem, a cortar gastos, né? Conseguir vender atletas. E quando a gente fala vender atletas, o Santos precisa vender jogadores. Não é vender, por exemplo, obrigatoriamente um João Paulo, obrigatoriamente vender um jogador que é titular, por exemplo, um Lucas Braga, um Madison, né? Tô dando exemplo aqui de jogadores que hoje são titulares. Às vezes você vende jogadores, dá o exemplo do próprio Felipe Cardoso. Felipe Cardoso, caso os japoneses queiram ficar com ele, é quase 6 milhões na conta do Santos. Um jogador que praticamente não jogou aqui. E aí o Santos, de uma certa forma, recupera de uma maneira, né, o investimento que fez e que não deu certo. O Alex,
Será que vale a pena investir no Alex? Até eu vi algumas pessoas comentando nas redes sociais, pô, se os portugueses ficarem com o Alex, dá para a gente pegar o dinheiro e comprar o Danilo Boza. Danilo Boza que tem 23 anos, né? E caso o Santos queira ficar com ele em definitivo, tem que desembolsar 2 milhões. Só que tem que desembolsar agora, né, no final do empréstimo dele, que é em dezembro. Então, o que é mais interessante? Ficar com o Danilo Boza ou ficar com o Alex? Pagar para ter o Danilo Boza ou, né, ter o Alex? Só que também depende se os portugueses vão querer o Alex. Enfim, precisa dosar muito bem. O setor defensivo do Santos, eu acho que é o setor que mais tem possibilidades em termos de você negociar algum atleta, em termos, né, de montar até mesmo uma zaga interessante. A gente falou aqui do Eduardo Bauerman, do América Mineiro, que está encaminhado um pré-contrato. Então o Santos tem jogadores interessantes. Tem Kaique, que está voltando de lesão. Luiz Felipe, será que vai ficar? Será que vai sair? Emiliano Velasquez caiu muito bem nesse time do Santos. Tem Derek, tem Robson Reis. O Palha, será que o Palha vai ser emprestado novamente? Vai ficar no Santos para a próxima temporada? Né? Enfim, algumas coisas que a gente precisa de mais algum tempo para saber as respostas do Santos. Mas é importante saber que o Santos já está avaliando, né, em termos de bastidores aí, o que fazer com esses jogadores. Eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Quais desses jogadores? Vou até falar aqui novamente, olha, Felipe Cardoso, Romário, Rodrigão, Daniel Guedes, Alex, Thailson, Alanzinho e Guilherme Nunes. E vale lembrar também que Kleber Reis, o contrato dele finalmente está acabando, né? É outro jogador que não fica para a próxima temporada. Então, menos um jogador aí para o Santos se preocupar em pagar um salário. O salário do Kleber Reis, para quem não joga e até mesmo treine separado, faz uma diferença ali no fim do mês. Mas me conta aqui a sua opinião nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e, mais uma vez, a questão dos membros, tá? Se você quer ser membro, concorrer a uma camisa oficial do Santos, basta você se tornar um membro a partir do plano maior brasileiro, tá? R$ 4,99 você concorre todo mês a uma camisa oficial do Santos. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.